Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo e último sobre sinais precursores. Fizemos no vídeo anterior a leitura da parte do Evangelho, fizemos comentários e agora vamos fazer mais um vídeo para os comentários de Kardec, certo? Sinais precursores, nós estamos aí no capítulo 17, terminando o capítulo 17, e vamos pegar aqui no item 54. Então, que os bons espíritos nos intuam, nos ajude no entendimento e que nosso Senhor Jesus abençoe nosso trabalho, nosso estudo. É evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Então, todo aquele evangelho que a gente estudou no vídeo passado, como a gente comentou, sempre tem as alegorias, as metáforas, as parábolas e as comparações sempre com o momento, com a necessidade do momento, do entendimento do momento, das simbologias do momento. Esse é um dos papéis que a revelação espírita veio fazer. Veio jogar luz sobre o novo momento da humanidade, para que rediscutíssemos, reaprendêssemos as palavras do Cristo, não criando novas, mas tirando lições daquelas, através dos espíritos, né? Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Quando ele fala pinturas vigorosas, é imagens mentais, simbologias, representações mentais do entendimento das coisas. Então tinha que dar como ele fala aqui, pinturas vigorosas, trazer imagens fortes para que fosse entendido dentro daquele contexto. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. Quando ele fala abstrações metafísicas, eu pesquisei aqui para dar um entendimento bem disso, devaneios nas coisas que estão fora dos sentidos, né? O sentido espiritual do ensinamento. Então, as coisas que estão fora dos sentidos é que os nossos sentidos não captam, né? Visão, audição, olfato, gustação, tato. Então, o que está fora disso, Jesus falava de coisas fora disso. Então, ainda aquele povo, né, que nós poderíamos estar lá, reencarnado naquela época, nós, humanidade, não tinha ainda a capacidade de aprofundar nesses devaneios, nessas abstrações que Jesus fazia. Então tinha que dar essa forma pesada, carregada, dizer que o Cristo ia voltar por cima das nuvens, arrodeado de anjos. E é claro que não vai ser assim. Claro para nós, né, espíritas, acreditamos assim. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhe mister falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Então, impressionar o sentido da visão com sinais materiais, falando de coisas que eles já conhecem. E aos ouvidos, usando essa linguagem forte. Até hoje em dia se deve fazer isso. Em comunicação, a gente deve sempre adequar o nosso discurso, adequar a nossa oratória ao público, a quem está lhe ouvindo. Você vai falar com uma criança, você não vai falar cheio de formalidades e de palavras difíceis. Você vai falar com uma pessoa que já estudou determinado assunto, você pode aprofundar no entendimento, não é assim? Então, não só no tempo de Jesus, mas hoje é bom
é inteligente, que se adeque à linguagem, para que a mensagem seja passada, para que a comunicação seja completa e mais eficiente. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se, a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. Então, quanto mais extraordinários, quanto mais impacto na imaginação desse, mais eles eram aceitos. Porque já era de costume, até aquela época, isso, de achar que as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas dos profetas eram sempre impactantes, eram sempre revolucionárias no sentido terreno, né? Então, essa palavra potestade, a consequência natural do Espírito, a suprema potestade, a gente viu no vídeo passado essa palavra, né? Significa poderes do céu, anjos do céu. Então, essa disposição de espírito da época, de sempre imaginar desses poderes que sempre impactam os sentidos carnais, era comum achar isso. Não se raciocinava a coisa pelo impacto moral, pelo impacto dos sentimentos sutis. Então, por isso que a linguagem era aquela. E ainda mais, os apóstolos, os evangelistas, né, que escreveram o Evangelho, também tinham limitações. E eles também entendiam muito dessa forma. Eles questionavam Jesus nos ensinamentos, sempre com perguntas simples, mostrando que eles também não aprofundavam tanto, né? O Filho do Homem a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Olha aqui, tá vendo como é forte isso? A grande majestade, cercado de anjo, ao som de trombetas. Então isso impressionava, dizia, olha, o homem vai voltar ao som de trombetas, voando sobre as nuvens. Então isso impactava mais. Por isso mesmo os judeus que esperavam o Messias, um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro sem autoridade material. Olha aqui a comparação. Os judeus não acreditavam que aquele homem era o Messias prometido, porque esperavam um revolucionário de guerra, de batalha, esperavam um homem que ia dominar as nações, porque antigamente, naquela época, né, e nos primeiros séculos, a nação poderosa era a nação que dominava a outra, que invadia, que tomava, né, tanto que o Império Romano foi o mais poderoso por séculos e séculos, por isso, porque invadia com a força e dominava. Então, os judeus esperavam o Messias, o enviado prometido, como um revolucionário para fazer isso. E há até teorias, hipóteses, em dois casos, de que o povo pediu a libertação de Barrabás ao invés de Jesus, porque acreditava que Barrabás era um guerreiro mais poderoso do que Jesus. Barrabás era forte, era lutador, então era melhor que libertasse Barrabás para lutar pelos judeus. E outra é quando se fala da traição de Judas, que Judas, como judeu, acreditava que tudo que ele tinha visto Jesus fazer, tudo que ele tinha visto Jesus manifestar como poder, ele achou que no momento em que ele entregasse Jesus, que Jesus ia botar esse poder em prática e ia iniciar a revolução. Tem essas duas teorias, tem essas duas hipóteses, de que Judas, na verdade, não traiu por maldade, ele quis
provocar, disparar o momento em que Jesus usaria todo o seu poder, como ele mostrou nas curas, nos ditos milagres, né, que a gente estudou. Ele achou que Jesus ia botar um grande poder, talvez um raio, e destruir os romanos, né? Então tem essas teorias que o povo acreditava assim na época. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes. Conquistou para a sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo, e a ele é que os judeus virão a dever a sua reabilitação. Disse, pois em verdade, quando respondendo a esta pergunta de Pilatos, és rei? Respondeu, tu o dizes. Então, na simplicidade, vindo pobre, vindo filho de carpinteiro e tomando como seus ajudantes, seus apóstolos, pessoas simples, pescadores, rudes, nessa simplicidade ele deu exemplo de que é na simplicidade que vamos fazer a grande revolução. Na simplicidade dos sentimentos, na simplicidade da vida, tirando aí as vaidades, os orgulhos, o egoísmo, o poder, e entrando nessa energia que é a energia de paz, é a energia do sorriso verdadeiro e simples, da paz. É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e os obscurecimentos do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles, quer dizer, com esses fenômenos, né, tremor de terra, escurecimento do sol, com eles, deparamos por ocasião da morte de Jesus, a de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Ele está dizendo isso nos textos, nós nos deparamos com essas coisas nos textos, sempre citando isso, né, que era uma necessidade de que as coisas fossem assim no imaginário, sempre com muita revolução física até, né, com muito fenômeno que metia medo, escândalos, né? Mas isso era nos textos, que não acontecia na realidade, ele vai dizer agora. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão amiudamente vezes quantas são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Quer dizer, se tivesse realmente acontecido tantas vezes, os homens não iam esquecer, isso estaria em texto, isso estaria nos textos dos historiadores, dos evangelistas também, né? Aqui acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras, mais esclarecidas, que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Então ele acrescentou mais uma dessas crenças fabulosas, fantásticas, queda de estrelas do céu, que é impossível. Pelo menos o obscurecimento do sol a gente sabe que tem os eclipses, mas que são coisas simples e passageiras, que a ciência já explica. Tremores de terra a gente sabe que tem os terremotos também, que são coisas circunstanciadas em certos locais, por explicações geológicas que a ciência já trouxe hoje, né? Talvez as quedas de estrelas do céu eles tenham visto esses meteoros, né, que passam e que às vezes pode bater na Terra, né? Tem casos de lugares onde caiu o meteoro na Terra. Talvez eles vendo essas coisas, esses fenômenos naturais, ligasse isso a poder divino, né? Olha só, terremoto, eclipse, queda de meteoros, de coisas físicas do céu. Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Então ele vai falar que mesmo sob essas alegorias, trazem as verdades. Aí ele vai falar, primeiramente,
a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e ideias retrógradas. Então ele está falando que isso aqui realmente são verdades que a gente pode tirar dessas falas cheias de ficção, cheias de metáforas, né? E abalos, tanto físicos quanto morais, porque os abalos morais são aqueles que mexem com o psicológico, mexem com o psíquico da humanidade, né? Que força a humanidade mudar de rumo, mudar de rota, de comportamento por certos acontecimentos. Os abalos físicos, sejam eles quais forem, dão resultados morais, porque os abalos físicos naturais, as coisas naturais, inclusive as pestes, as epidemias, as pandemias, também vêm das leis naturais e causa mudança de rota moral, psicológica na humanidade. Então isso são verdades que eram trazidas no meio dessas falas. Em segundo lugar, ele falou primeiramente aquelas, né? Agora, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza infinita. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Então, ele está falando que também isso acontecerá. Quando essa mensagem pura, verdadeira, sem alegorias, sem dogmas, sem crendices, sem religiosidades, né? sem manifestações externas, cultos externos. Está falando da mensagem pura dos sentimentos, do respeito, da justiça, da gentileza, do amor ao próximo, da empatia com a situação do outro, com o perdão. Está falando dessa mensagem, que independe de cultos externos, independe de manifestações externas, de coisas materiais, que independe de sacrifícios desnecessários, achando que grandes promessas, grandes sacrifícios, né, como antigamente se batia uma lâmina nas costas cortando como forma de purificar a alma, andar longas distâncias de joelho, arrastar uma cruz por quilômetros e quilômetros. A doutrina espírita nos ensina que é muito melhor você fazer outro tipo de sacrifício. Vá ao encontro de quem precisa de uma palavra, de um abraço. Vá a um hospital visitar um doente solitário. Vá fazer atitudes, sacrifícios, esforços, gastos que vão resultar no bem ao próximo. Sem ostentação, sem brilho, sem tocar as trombetas na praça, né? Para mostrar as trombetas hoje, as praças são os Facebooks, as mídias sociais, né? Não precisa disso. Faça, fica entre você e Deus. Não precisa nem ficar entre você e a quem foi ajudado. Quem foi ajudado nem precisa saber. É desse evangelho puro que ele está falando aqui. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. E isso vai acontecer, porque faz parte da lei de progresso, faz parte da lei de evolução. Isso vai acontecer. A Terra será um lugar, sim, muito bom, livre de toda a inferioridade, de todas as coisas ruins que a gente vivencia hoje. Será. Ou então a gente não tem fé em Deus, não tem fé nas leis divinas, não tem fé na infalibilidade divina e não tem fé nas coisas que o próprio Jesus falou.
vai acontecer. Por isso, a reencarnação e o progresso contínuo, né? Quando sucederão tais coisas, ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Sinais precursores, inclusive, é o nosso tema, o nosso subtema, né? Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Então, se a gente prestar atenção nas coisas morais, no comportamento da humanidade como um todo, a gente vai ver mais os sinais dos novos tempos do que em fenômenos físicos, escurecimento de sol, queda de estrela, tremores de terra, não. A gente vai ver muito mais, né, quando a humanidade se ajuda, quando a humanidade dá sinais de que não aceita mais discriminação, não aceita mais racismo. Ainda estamos longe disso, mas já estamos dando os primeiros passos. Quando a humanidade mostrar que precisamos ajudar-nos mutuamente, as nações, já existe pessoas com esses pensamentos. Quando a gente vê sinais de que há grupos defendendo a natureza, grupos que defendem a ecologia, então isso são sinais dos novos tempos. Pessoas que defendem a justiça, que defendem a ajuda aos fracos, né? As sociedades que começam a se preocupar com o seu povo mais fraco, com o seu povo mais desprivilegiado, impondo costumes sociais, comportamentos sociais e leis que vá cada vez mais diminuindo essa desigualdade. E isso são sinais dos novos tempos. E aí, quando a gente percebe que o mundo começa a tomar direção sobre isso, aí sim a gente olha, aí sim são sinais da regeneração. Não um negócio de data limite, nem reencarnação de Emmanuel, nem reencarnação de espíritos que virão fazer a grande transformação, não. É um conjunto. Claro que reencarnam espíritos mais já adiantados, mais amorosos, para nos conduzir. Como sempre acontece, desde Jesus, né, passando por vários, Francisco de Assis, Santo Agostinho, Lutero, e aí vem os espíritos que vieram dar os exemplos, né, nos nossos tempos, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, são espíritos que vêm dizer, olha, pode ser diferente, deve ser diferente, né? Esses são os sinais precursores da transformação. E cada um de nós pode ser mais um a ser demonstração desses sinais dos novos tempos. Quando a gente começa a mudar nós mesmos e impactar com atitudes do bem, com atitudes em que a gente vai assustar as pessoas, né? Com honestidade, com bondade, com desprendimento, em que em muitos momentos as pessoas falam, nossa, quando a gente conseguir essas coisas, a gente está sendo um agente dessa mudança. É indubitável, quer dizer, sem dúvida, que aquela mutação, essa mudança que a gente está falando, essa mutação é isso, não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Se fosse para acontecer a mudança naquela época mesmo, Jesus ia dizer, olha, vai ser já está acontecendo, né? Aliás, semelhante transformação, essa mutação que a gente está falando, essa transformação, não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. Então, muitos textos falam parecendo que aquele povo ali ia presenciar ainda naquela encarnação. A ideia de reencarnação existia, mas ainda não se fazia ideia de como eram essas promessas de Jesus e não se fazia ideia que Jesus estaria falando que eles iam vivenciar isso em vidas futuras. Não se tinha essa ideia. Se queria tudo para agora. A gente é assim, né? É que, com efeito,
eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar na sua efetivação. Tudo dentro do que a gente conversou, né? Ele, ora, fala da sorte próxima de Jerusalém, ora, toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Será que, predizendo a segunda vinda, era o fim do mundo, o que Jesus anunciava, dizendo: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que verá o fim? Olha só essa frase. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Olha só que lógica. O Evangelho, que é a vivência do amor, é o amor puro entre as pessoas. Quando ele tomar toda a terra, será o fim. Por quê? Se a coisa vai estar boa, por que será o fim? Vamos analisar essa frase. Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre nos caminhos do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Então não é racional. Agora que aconteceu a vivência do Evangelho, chega o fim? Como é que pode? Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, olha só, quando a gente for vivendo o Evangelho, e nas coisas simples, gente. Não é se transformar em Jesus de uma hora para outra, não. É respeitar a fila, é respeitar o direito do outro, é não fazer discriminação, nem fazer nenhum tipo de julgamento às pessoas. São essas coisas simples que vai vivendo o Evangelho. É estender a mão a pessoas que estão precisando, sem outras intenções por trás, né? Então, a grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Bem e mal são os nossos comportamentos, né? Os nossos sentimentos. Aí é que está o bem e o mal. É, pois, o fim do mundo velho, o mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas, que o Cristo aludia a dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por eles previstos. Então é o fim desse mundo, onde prevalece o preconceito, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade. Quando essas coisas começarem a diminuir aos olhos vistos, aí são os sinais precursores verdadeiros do novo mundo. É isso que são os sinais. E olha só que ele fala: porém, para esse resultado chegar, vai ter que ter a luta. Que luta é essa? É a luta que advirão os males por eles previstos. Então, para que aconteça esse mundo melhor, terá que acontecer males, no sentido de sofrimento. Porque Deus quer levar a gente a sofrimento? Não, porque é um processo natural de transformação que causa o sofrimento. É um processo natural. Já percebeu que sempre há um processo de transformação dolorosa, né? Nesse sentido que a gente vê a dor, de sofrimento para que as coisas melhorem? É um processo natural. Eu escrevi aqui alguns exemplos que eu estava pensando. O trigo para virar pão tem que ser triturado e queimado. A fruta para virar suco, ela tem que ser triturada. O alimento para virar nutriente para a gente, ele é mastigado, engolido, digerido e depois transformado em excremento. O aprendizado, né, tem que ter o esforço, o cansaço, a dedicação, o desgaste físico e mental para chegar ao aprendizado. O barro, para virar tijolo, ele tem que ser amassado, queimado e passado pela maromba. O petróleo tem que ser queimado, refinado para sair os seus derivados. E agora vamos chegar ao princípio espiritual.
O princípio espiritual criado por Deus tem que passar por todo o processo de crescimento, de aprendizado, de queda, de erro, de acerto, de reencarnações, de vivências, para chegar a ser luz, para chegar a um ser de luz, que é o que a gente conheceu como paraíso, que são as dimensões espirituais de paz, de felicidade. Então, esse é o processo natural e que a gente entende como dor, sofrimento, né? Mas que é o processo de crescimento. A criança, para aprender a andar de bicicleta, cai, rala o joelho. O doutor, para chegar na sua condição de conhecedor e de uma vida confortável, ele rala também para estudar. Então, é um processo natural, essas transformações em que a gente chama de dor. Tá bom? A gente encerrou aqui sinais precursores, ainda estamos já no finzinho do capítulo 17, e vamos agradecer agora ao nosso Senhor Jesus e que Ele abençoe nossos lares, nossas famílias. Até o próximo vídeo.